Início do ano é sempre aquele momento cheio de promessas. Se a gente vai cumprir, nunca se sabe. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nesse vídeo a gente vai conversar sobre 12 livros que eu quero ler em 2019. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer aquela TBR bonitinha, fechadinha todo mês, porque às vezes eu quero ler uma coisa e às vezes eu troco, então é exatamente por isso que você não vê esse tipo de vídeo aqui no canal. Mas eu acabei separando esses 12 livros porque são histórias, primeiro, que eu quero ler há muito tempo, são histórias que às vezes estão paradas na minha estante e eu ainda não li, e são histórias que às vezes eu tenho até pena de pegar no livro e você vai entender em breve, então vambora. Eu vou começar pelos livros físicos que estão aqui, depois eu vou te mostrar os livros que ou eu vou comprar pro Kindle ou já estão no meu Kindle, e o primeiro deles é Despertar, o primeiro livro da série Xenogênese, e a gente vai conhecer uma terra que passou por muitas coisas. Na verdade, ela está inabitável, teve uma guerra, os humanos estão sob o poder dos alienígenas, que agora têm uma capacidade bizarra tecnológica, enfim. E a Lilith é a responsável por despertar os humanos e trazer eles de volta para a Terra. Só que a Terra, ela tá em condições totalmente diferentes do que era. E então, ela tá habitável novamente, só que de uma forma diferente, os humanos vão ter que desenvolver outras capacidades. A Octavia Butler é uma autora que eu estou simplesmente apaixonada pelas coisas que ela cria. Você ainda não viu nenhum vídeo aqui no canal, porque eu pretendo ler mais coisas dela pra te indicar. Mas assim, pelo que eu li anteriormente, eu posso dizer que ela tem uma capacidade incrível de criar histórias, então é por isso que eu preciso ler esse livro esse ano. Outro livro que eu quero muito ler, e na verdade eu quero ler ele em inglês, porque esse é um dos meus desafios de 2019, ler mais em inglês, que é Belas Maldições, do Neil Gaiman com Terry Pratchett. Eu nunca sei falar o nome desse cara, mas eu acho que é assim. E eu sei que ele vai virar também uma série na Amazon, eu fiz uma lista enorme e ainda vai ter a parte 2 de adaptações de 2019. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui nos cards. Muita gente gosta, é o livro favorito de muita gente. Resumindo, vai ter um Armagedon, só que um anjo e um demônio querem evitar exatamente isso. Então a gente vai acompanhar essa história dos dois, tentando não fazer com que o Armagedon aconteça. Ainda também naquela proposta que eu te falei de ler mais em inglês, eu coloquei O Sol Também é uma Estrela, que também vai ser adaptado, então eu quero muito ler, não apenas por isso, mas porque há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, 1 ou 2 anos atrás, eu comprei esse livro, eu comecei a ler, eu parei mais ou menos aqui, que é onde estava a marcação, aqui, e eu tava gostando muito, só que Deus sabe lá o motivo e eu parei. Então eu vou retomar a leitura, na verdade eu vou começar do início de novo, e é um livro que vai mostrar a relação da Natasha, que tá tendo ali os seus pais deportados, e do Daniel, um menino que não acreditava no amor, e a Natasha não acredita em destino, não acredita em sonhos, não acredita em nada disso. Então eu tô ansiosa porque parece ser uma história muito legal e muita gente ama essa história. Uma outra autora, além da Octavia Butler, é a Margaret Atwood, que tem conquistado muito meu coração, e eu quero ler tudo o que essas autoras criarem e escreverem, até bula de remédio, se elas escreverem, eu estou lendo. E esse daqui foi traduzido no Brasil como Semente de Bruxa, já foi lançado, eu já falei sobre ele acho que umas 3 vezes aqui no canal, e a gente vai basicamente ter a releitura de The Tempest do Shakespeare. Nesse livro a gente vai ter o Félix, e ele tá planejando uma vingança. Ele vai ser meio que um diretor de arte num presídio, e ele vai usar esses encarcerados pra recriar essa história do Shakespeare e também pra se vingar. Mas às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, então a gente vai acompanhar exatamente isso ao longo da história. Tá calor, tá quente, como dizia o poeta. Outro livro que também tá parado há muito tempo aqui nas minhas prateleiras é Illuminae, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff. O Jay Kristoff já teve 2 ou 3 livros dele lançados aqui no Brasil. Eu não sei se esse livro vai ser lançado, mas eu sei que ele já foi lançado uns 2 ou 3 anos atrás. E ele é um livro muito diferentão, porque a gente vai ter documentos, a gente vai ter muita coisa acontecendo ao longo da leitura. Tem páginas que estão, tipo, apagadas as histórias. Então, esse é um livro que eu quero muito ler justamente por isso. Lembra que no início do vídeo eu falei sobre ter pena de ler um livro? É exatamente isso que acontece com esse. Eu tive pena de tirar o picote daqui, pra você ter ideia. Enfim, esse ano eu vou ler e ele não vai ficar parado ali na minha estante, porque livro não foi feito pra ficar parado. Esse, na verdade, é o navio de Teseu. A gente tem aqui a história do navio de Teseu, só que a gente tem também a interação do autor, então a gente vai ver as questões do autor e 2 leitores se comunicando também.
também. Então a gente tem anotação nas margens do livro, a gente tem papel dentro desse livro, tem um monte de documento, um monte de coisa tá acontecendo. Eu basicamente não sei explicar muito, mas aqui no box de informações vai ter o link para esses livros e daí você pode dar uma conferida. Mas é um livro que muita gente curtiu. Eu não sei qual a estratégia que eu ainda vou usar para ler essa história, mas caso você já tenha lido e tenha uma estratégia boa, me conta aqui nos comentários, porque eu ainda estou nervosa, apesar de querer ler essa história ainda esse ano. O sétimo livro dessa lista é Moby Dick. Há muito tempo que eu enrolo para ler essa história. Muita gente gosta, muita gente não gosta, até porque a gente tem aqui na verdade, caça à baleia. E é engraçado que nessa edição aqui, logo no início, a gente tem várias passagens, seja da Bíblia, seja de outros livros, seja de pessoas falando alguma coisa relacionadas à baleia. Então, eu fico bem curiosa porque é um livro que parece ser bem denso, é um livro que parece ser muito detalhado, principalmente falando da parte náutica. E se eu não me engano, aqui no final do livro tem esses detalhes, tem até um barco, um navio, não lembro a parte de dentro. Enfim, é um livro que eu quero ler há bastante tempo, só que eu tenho enrolado, então eu espero que em 2019 eu leia. Outro livro que eu quero muito ler é Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e eu quero ler justamente para conhecer um pouco mais sobre esse cara que foi lendário, que ajudou a Grã-Bretanha ali a se defender dos saxões, enfim. E eu acho que esse livro pode ajudar um pouquinho mais, porque pelo que eu sei, ele vai trazer muitas informações, não só sobre o Rei Arthur, mas também sobre os cavaleiros, sobre o Cavaleiro Negro, que é onde eles têm ali uma batalha, sobre Merlin, sobre Excalibur. Então é um livro que eu quero muito ler para iniciar talvez essa busca de conhecimento, né? Busque conhecimento. Então é um livro que eu sei que ele tá bem ilustrado, ele tá bem comentado, enfim, tem muita gente que gosta dessa história, mas tem outras pessoas que não gostam tanto. Caso você goste, me diga aqui nos comentários, tá bom? Outro livro que tá nessa minha lista de 12 livros para 2019 é O Processo, e na verdade esse livro entrou na minha lista de leituras porque lá no vídeo em que eu falei sobre a metamorfose do Kafka, que eu gostei demais e tudo mais, muita gente me indicou O Processo, então eu acabei adicionando porque eu confio muito também na sua indicação. Então é um livro que eu sei que vai contar apenas a história do Joseph. Eu não sei muita coisa, eu não li nada, mas eu sei que ele vai ser preso, julgado, condenado por um tribunal cheio de mistério. Então aí a gente vai descobrir o que tiver que descobrir, mas eu sei apenas isso mesmo. Eu não li mais nada porque eu também não quero ser influenciada por outras opiniões antes de ler. Então é um livro que eu quero ler, assim como eu li a Metamorfose, é um livro que eu quero ler, eu quero assimilar e entender aquilo que o Kafka tem pra me dizer, sabe? Então vocês me indicaram muito esse livro e ele já está no meu Kindle. O outro livro que tá nessa lista, e na verdade foi por influência de uma booktuber, que foi a Juliana, eu vou deixar a resenha aqui dela nos cards pra você dar uma conferida e ser influenciado ou influenciada também, que é o Terra das Mulheres. E como o próprio título diz, a gente vai conhecer uma terra que é governada pelas mulheres. E ao longo da história a gente vai ter alguns personagens homens que vão questionar exatamente essa governança, digamos assim, dessas mulheres, como é que elas fazem, se elas brigam, se elas se descabelam, enfim, a gente vai ver tudo isso ao longo da história. E eu gostei muito da premissa, eu tô bem interessada nesse livro justamente porque a gente também vai questionar essa coisa da mulher, a mulher na sociedade, o homem na sociedade, enfim. É um livro que eu quero muito ler. Levando em consideração as adaptações que a gente vai ter em 2019, eu quero muito reler O Cemitério. Eu tentei reler ano passado, só que eu peguei emprestado o livro com a Ju, enrolei e acabei devolvendo, não li. E eu quero reler justamente porque a gente vai ter um remake de O Cemitério e é um livro que eu gostei muito. Eu lembro que na época que eu li foi um livro que despertou muitas coisas em mim. A gente vai ter a história de um médico que se muda para uma cidadezinha, ele se vê totalmente feliz por aquilo que ele tá vivendo, só que caminhando pelo bosque ele acaba descobrindo um cemitério de animais. E a partir daí a história se desenrola, a gente consegue entender muito mais coisas. E não é apenas isso, né? Stephen King não é apenas isso. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu preciso confessar é que eu nunca li nada da Sylvia Plath. E eu quero muito ler A Redoma de Vidro, que é o único romance, né, que ela escreveu. Eu não sei se eu quero começar pelos poemas, porque esse romance é basicamente autobiográfico, porque em 52, se eu não me engano, ela tentou suicídio. E no livro a gente vai conhecer a história da Esther, que tem uma vida incrível, uma vida social ótima, maravilhosa. Só que quando
ela vai viver um verão que parecia ser promissor, algo acontece e ela acaba parando numa clínica psiquiátrica. Então, eu sei que ao longo desse livro eu vou ter muitas referências à vida da Sylvia Plath, então eu acho que eu quero conhecer muito dela antes de conhecer os poemas. Então eu acho que esse livro vai atribuir muita coisa assim na minha vida e é uma história que eu quero muito conhecer e é uma autora que eu nunca li e quero muito ler. Esses são os 12 livros que eu quero muito ler em 2019, mas antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais os livros você gostaria muito de ler durante o ano. Antes do ano acabar, você separou aí uma quantidade de livros que você quer ler. Me conta aqui nos comentários quais são esses livros pra gente continuar conversando. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você gosta de falar sobre livros, pra gente conversar bastante. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!